e benefício que foi concedido. Vocês viram também que o general Augusto Heleno deverá usar tornozeleira eletrônica, também teve o benefício aí de cumprir em regime domiciliar a pena dele, porque foi constatado por meio da perícia médica que ele tem, de fato, Alzheimer. Até no julgamento, né, do general Heleno, eu lembro do advogado dele falando assim, olha, você só responde sim ou não. E aí ele, muitas vezes, se estendia na resposta. Então você já via uma certa confusão mental em relação ao general. Então, o benefício foi concedido, João. Ficou bem claro que há uma questão de saúde dele, é evidente, né, David, bem gritante, né, essa até mais do que a do Jair Bolsonaro, sob alguns aspectos. Então é fundamental que se conceda essa prisão domiciliar e que isso se estenda aos demais, né. Agora a gente observa a banalização do Instituto da tornozeleira eletrônica, né, que sempre a tornozeleira eletrônica, acho que ali é um excesso de fato, né, seria o risco de fuga. Não consigo imaginar o risco de fuga nesse caso. Então a prisão humanitária deve se estender, igual a gente estava falando aqui do indulto, né, a legislação brasileira que é tão permissiva, né, então o indulto nunca é concedido para a vítima, né, a vítima fica ali, se der mal, teve a perda patrimonial, teve o trauma, agora o indulto para o criminoso também deveria ser concedido à vítima, né, em forma de indenização. Agora, nesse caso, me parece bem claro, né, essa saúde dele é evidente, você mesmo disse, no próprio julgamento, teve algumas questões ali você percebia, né, que já não estava assim. Ele tem uma idade bastante avançada, né, tem uma carreira longa aí, agora acabou de alguma forma com uma mancha burocrática, né, discordo frontalmente da questão jurídica, mas acabou ficando com uma mancha. Pode ser que posteriormente haja uma reviravolta em termos de historiografia, não se sabe ainda qual vai ser a versão dominante. A versão dominante até hoje é a do golpe e tal, né, pode ser que depois mude. Então, que se conceda aos demais também, como o caso principal do Jair Bolsonaro, pode ser que sirva até, quem sabe, como um precedente para ele. Não faria sentido, né, não ter sido concedido nesse caso, porque dá para ver a situação dele, que é uma situação, e tem laudo médico, não é uma coisa de um achismo, há um laudo médico e dá para ver que ele tá uma situação tá deteriorando mentalmente, é uma situação delicada, não faz sentido, até porque, com todas as ressalvas, não é um criminoso perigoso, o que vai representar ele estar em prisão domiciliar é só humanitária, não vai colocar risco para ninguém, né? Então. Só para esclarecer aqui também, para que todos entendam sobre a prisão domiciliar, que é uma excepcionalidade quando há o trânsito em julgado. E o que acontece? A prisão domiciliar ela é dada para presos que estão com prisões ali cautelares. E a lei de execução penal, que trata da execução das penas, tem um artigo que é o 117, que ele fala dessa excepcionalidade que é a prisão domiciliar humanitária. Em regra, o regime ali é aberto, né? Então já começa um pouquinho diferente. Mas os nossos tribunais, como aconteceu aqui com o general Heleno, como aconteceu com o Collor, pessoas que, por exemplo, têm uma debilidade extrema, são pessoas com deficiência ou com debilidade extrema, que não podem ser atendidas pelo sistema prisional, de fato, eu sou realmente favorável que essas pessoas não fiquem nos presídios, porque eu acho que tem que ficar lá realmente quem não tem como ser atendido de maneira distinta, né? Então, no caso do general Heleno, ele já suscitou ali alguma debilidade, né, mental, alguma questão de mentalidade, e a idade também influencia, né, gente? Porque ele tá beirando ali 80 anos, tá aos seus 78 anos, salvo o melhor juízo. Então, na verdade, dá muito problema de carregar o preso, levar o preso. Então, tem toda uma dinâmica dentro do presídio. Sim. Agora, a gente observa mais uma vez, né, que é muito... Eu acho que o direito a um deve ser dado ao outro, né? Então, muitas vezes a gente vê fundamentos distintos para casos que se assemelham. E no caso do Bolsonaro, que eu acho que é o que vocês queriam dizer, né, na verdade, no caso do Bolsonaro, a gente tem uma certa restrição, porque ele está dizendo sobre a saúde e o ministro, até então, pode ser que isso mude, eu tenho dito isso, acho que vai mudar mais para frente, né? É o cenário que se espera. Mas o ministro atualmente entende que ele pode ser operado e voltar para a unidade, que isso não vai fazer ele deixar de andar, enfim. Ele está acomodado, não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, isso é entendimento do ministro. Que lá na Polícia Federal ele vai ter o atendimento que é devido a ele. Sem dúvida. Sabe quem foi também pro regime domiciliar? Mano Ferreira. Foi pro regime domiciliar. Meteu o Miguel aqui, não quis ocupar o espaço na poltrona. Não. Fala tanto, Eduardo... do induto natalino, David. Fala tanto do Eduardo Bolsonaro, o deputado EAD e não sei o quê. Deu um miguezão, tá viajando. Fiquei com inveja e virei o comentarista EAD com induto natalino. Pois é. E sobre esse tema, Manu?
do general? Olha, o general Heleno vai entrar para a história, e aí eu vou já provocar o João Belucci como um dos primeiros integrantes da primeira leva de generais que tentam um golpe de Estado e vão para a cadeia. É a primeira vez na história do Brasil que a gente assiste isso. E no caso do general Heleno, é muito célebre a sua agendinha, a agenda com diversas anotações ao longo do governo Bolsonaro com indicativos de planos antidemocráticos. Então, não dá para passar pano a respeito dos indícios que envolvem o general Heleno no cometimento dos crimes aos quais ele foi condenado. Isso é uma coisa. Outra coisa são os requisitos da prisão humanitária, porque, diferentemente de quem defende ditadura, quem defende democracia deseja que a lei seja igual para todos. Então, se a lei prevê condições humanitárias de prisão domiciliar para alguém que está na situação de saúde que ele está, que ele tem o direito de ir para casa. Eu gosto assim, exibidinho, Mano Ferreira. João, ó, já que ele te provocou... Não, sim, não, mas nem entendo perfeitamente. Agora, de fato, como eu disse historiograficamente, em termos burocráticos, jurídicos, isso aconteceu de fato, ele entrou, esse é o momento, entrou para a história. Agora, vamos lembrar também que há essas reviravoltas. Por exemplo, se vota a dosimetria agora e posteriormente se passa uma anistia, em teoria você apagou esses fatos. E as anotações, em teoria, se configuram como um plano que não se executou, né? Há versões e versões. Hoje nós temos a versão do golpe militar e a tese da contra-revolução militar. Então, sempre há duas, três teses a depender dos elementos. Ele está bem petista, viu? Ele eu acho que apontaríamos a mesma coisa. Então, não apaga o que aconteceu na Lava Jato, por exemplo. Os fatos estão aí. Uma coisa é a história jurídica, outra coisa é a história do Brasil. Na história do Brasil, houve um roubo à Petrobras, independentemente da justiça ter encontrado formalidades ali depois. Na história do Brasil, a agenda do general Heleno vai ficar para a história como indício de mais uma geração de golpistas no Exército. Deixa eu só aqui a gente está tendo uma pequena confusão, né? Até para esclarecer. A anistia não apaga o que foi feito. A anistia, ela você tem a pena, vou te perdoar de cumprir, vamos dizer assim, para que também a nossa audiência entre para aqui para nossa sala e entenda perfeitamente o Instituto, né? Como a gente estuda para falar dele. Então, a anistia é apago. O cumprimento da pena é diferente, por exemplo, quando um fato criminoso deixa de existir. Quando um fato criminoso é extirpado, retirado do nosso ordenamento, aí a gente tem abolício crimes, aí eu afasto realmente os efeitos penais, afasto o crime como se o fato não tivesse existido. Então aí nesse ponto, João, aí eu tenho que discordar de ti. Por quê? Porque a anistia é um perdão para que a pessoa não vá cumprir essa pena, né? Então, o fato continua ali existindo. E, inclusive, ela mantém os efeitos secundários da pena. A pessoa perde direitos políticos, sempre tem a discussão na anistia, e multa, e reparação, tudo isso permanece. A pessoa segue condenada, perde primariedade, ela só não precisa cumprir a pena. E eu até aponto que o Mano comentou da situação da Lava Jato, do Lula. Tem uma pequena diferença aqui. Não do que o Mano falou. Há uma análise histórica de fatos e a gente pode moralmente olhar e falar, isso aconteceu, eu vi esses dados, para mim isso aconteceu. Juridicamente falando, é bem diferente. Porque a anistia fala, você cometeu o crime e está condenado, mas a gente vai perdoar você do cumprimento da pena, tá? A anulação de um processo é muito diferente. Ela fala, esse processo ele foi feito de uma maneira ilegal, esse processo ele tem problemas. E aí, no caso da Lava Jato, esse processo foi feito por um acusador e um juiz que se mostraram depois serem parciais e estarem agindo em conluio. Então a gente não pode confiar nele desde o começo. Essa é a discussão. Eu já vi o pessoal fazendo assim com a cabeça. Nada disso apaga os crimes. Sim. Os crimes aconteceram e estão aí na história do Brasil. Mas, sim, moralmente, é óbvio, essa discussão é legítima, a gente tem que ter e é saudável. Mas, juridicamente, a diferença é enorme. Porque, juridicamente, com uma anulação, você não tem não vamos te punir. A anulação diz, este procedimento aqui não foi legítimo, não dá para confiar na conclusão dele. Então, ela sim.
anula uma condenação, anula uma conclusão jurídica. A anistia não. Então são situações juridicamente muito diferentes. Eu acho só que o que o João estava querendo dizer é que existe uma mudança até meio psicológica, assim, que a história acaba mudando como as coisas são vistas, né? Então, os sequestradores que viraram heróis hoje. Exatamente. Assim, guerrilheiro vira outra coisa. Então é isso que o João está querendo dizer. Marighella muda até de cor. Exatamente, as coisas mudam e nas urnas isso impacta muito, né? A história reescreve algumas coisas, acho que é nesse sentido. Bom, já que vocês estão polarizando tanto, deixa eu trazer uma polarização. Se você quer polarizar, eu nem tive a oportunidade de falar. Sou a favor da saidinha de Natal e do Hindu. Nossa, tá? completamente contra. Não quero ver sua opinião. Mas a história pode mudar. Vamos mudar de assunto, tá bom? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar? Mas antes eu vou fazer só um break pro pessoal que tá no rádio acompanhando. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.